Começou a gravação, tá, pessoal? Lembrando que todas as aulas estão sendo gravadas e lançadas no YouTube. O link para vocês fica lá no AVA, tá? Lembrando também que vocês precisam entrar no AVA para entrar no chat da aula de hoje e para responder o questionário referente à aula de hoje. Isso vai contabilizar a presença de vocês, tá? Então, por favor, não esqueçam. Além disso, se alguém ainda não conseguiu me entregar a atividade avaliativa por algum motivo, já fechou o prazo lá no AVA, mas me procure individualmente para a gente conversar, entender o que está acontecendo, ver como eu posso ajudar vocês, tá bom? Por favor. Professora, Uhum. Pode falar, Lorena. no AVA não tinha nenhum lugar para poder enviar a atividade avaliativa, pelo menos no meu. E aí falaram no grupo que você pediu para enviar pelo seu e-mail, caroline.paula@faesa.br. Então eu enviei para esse e-mail. Era Isso, isso mesmo? era isso mesmo. Lá no AVA, o que Ah, estava então não aberto... era no AVA. Não, o que estava aberto no AVA era o fórum, né? Que Uhum, anteriormente vocês iam lançar atividade somente via fórum. Como essa uhum. atividade foi ampliada para abarcar a nota da prova presencial, eu pedi para vocês também me mandarem via arquivo por e-mail, entendeu? Então, se você não Entendi. mandou lá no fórum, não tem problema. Você me mandou via e-mail o Uhum. documento e aí tá recebido, tá ok, tá? Não, É porque eu mandei no fórum e pelo seu e-mail também. Mas as perfeito. atividades avaliativas, então, da C1 são só essas. As duas, isso, aquele Uhum, questionário de C1 que tá lá e que estava lá, né? E essa atividade de análise funcional, tá bom? uhum, tá O bom. que a gente fez foi ampliar essa atividade para ela contabilizar a nota da atividade que vocês fariam presencialmente, tá? Tá bom, professora. Beleza? Obrigada. De nada. Se mais alguém tiver dúvida também, gente, pode perguntar, pode mandar. Ai, professora, ainda não mandei, conversa comigo depois no individual para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? Essa semana a gente precisa estar fechando e lançando as notas de vocês, tá? Então, ainda essa semana vai ser lançado no Liceu as notas de vocês, ok? Beleza? E hoje, gente, a gente, vamos dizer assim, finaliza a conversa dos textos da unidade 2, né? Hoje a gente finaliza falando do terceiro texto da unidade 2. Então, a gente vai receber ao longo dessa semana alguma informação sobre como vai ficar as aulas a partir da semana que vem, né? Mas a prorrogação para aulas digital é até dia 25, até essa semana. Depois a gente vai ver como vai ficar, né? E aí pode ser que a gente volte a se encontrar semana que vem ou não. Mas logo, logo, todos nós vamos receber essa informação. A gente também ainda não tem, tá? De qualquer forma, a gente finaliza hoje aí com o texto da unidade 2. Depois fica faltando para a gente o texto da unidade 3. Uma coisa que vários professores têm comentado, que a gente tem percebido, é que na aula digital a matéria corre de uma forma mais rápida. Infelizmente, porque a gente não consegue fazer algumas atividades que a gente previu realizar presencialmente, né? Como a gente fica mais falando sobre o conteúdo e acaba debatendo menos, a sensação que tem é que o conteúdo passa um pouco mais rápido, vamos dizer assim, do que a aula presencial, tá? Então, isso tem acontecido nessa disciplina. Se a gente pegar o desenvolvimento de aula, as datas previstas do desenvolvimento de aula, a gente ainda não estaria acabando a unidade 2, mas como a gente está fazendo aqui de uma outra forma a aula, a gente está tocando o conteúdo, parece que de uma forma mais rápida. E aí, gente, eu preciso muito que, se vocês tiverem feedback, que vocês lancem para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir lá ainda não está aberto, eu vou abrir lá no AVA um espaço via questionário, não vale nota nem presença, mas eu gostaria que vocês sinalizassem algum feedback, tá? Feedback em relação a conteúdo, em relação às dificuldades desse mecanismo, dessa forma, né, nessa didática de aula, mas principalmente em relação a conteúdo. Eu sinto muita falta
de estar com vocês presencialmente, para eu poder perguntar, né, individualmente, perguntar a cada um como é que tá para vocês o conteúdo, se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo, se vocês estão conseguindo linkar o conteúdo com a clínica, com o dia a dia, com os conceitos que vocês já viram, os conceitos básicos de análise do comportamento, né? E por aqui eu sinto um pouco de falta nesse sentido. Então, eu gostaria que, se vocês tivessem um feedback, vocês passassem para mim via AVA, via mensagem de celular, via e-mail. Eu estou super aberta a receber os feedbacks de vocês. O feedback ele precisa ser construtivo, né? Mesmo que seja, professora, não gostei disso, não gosto do seu posicionamento em relação a isso, ok, não tem problema, isso aqui não é para a gente levar para um lado pessoal, é mesmo para amadurecimento, para aperfeiçoamento, para melhora do processo de aprendizado, tá, gente? Então, por favor, se tiverem feedback, lancem para mim, ok? Combinado? E aí eu vou abrir aqui a tela para vocês, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ter acesso aos slides. E aí eu quero que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver a tela. Está aparecendo para vocês a tela, gente? Dá um ok, um sim aqui no chat para mim, por favor. Sim, está aparecendo. Uhum, perfeito. Ótimo. Ok, beleza. Bom, na aula passada a gente falou a respeito, só voltar aqui, né, pra gente, a gente falou a respeito continuou falando sobre comportamento verbal na clínica, né, falou aí sobre mando distorcido, tato, e aí a gente começou a falar sobre comportamento governado por regras, né. O que a gente precisa entender sobre comportamento governado por regras? Primeiro que a gente vai acessar as regras que controlam, vamos dizer, né, o comportamento do nosso paciente através do seu comportamento verbal, através daquilo que ele vai dizer para a gente, né, lá no espaço da clínica. E aí a gente precisa entender que muitos dos problemas, das demandas de comportamentos inadequados, vamos dizer assim, dos pacientes, eles falam de uma regra disfuncional. Então, eles falam de uma regra que cabe, vamos dizer assim, né, que é válida para um espaço, mas que não é válida para outro espaço, né? Então, vamos supor, você tem uma regra, né, de conversar com seus amigos, né, de estabelecer aí com seus amigos uma forma, um relacionamento, uma conversa, né, que vocês expõem seus sentimentos, que vocês usam gírias, que vocês têm uma forma de conversar, né? E aí você pode, por exemplo, crescer tendo como regra o fato de que bons amigos são pessoas que o tempo todo compartilham como se sentem, né? Por algum motivo, por histórias da sua vida, você cria, vamos dizer assim, né, essa regra. O que é a regra, gente? A regra é uma generalização, né? Uma descrição generalizada das contingências ali que você está vivendo no seu dia a dia. E aí, então, você cria, vamos dizer assim, né? Essa regra. Então, diante dos meus amigos, eu compartilho como eu me sinto. Ok. E aí você vai vivendo a sua vida. Determinado momento da sua vida, você pode ter um grupo de amizade que essa regra ela é incompatível, né? Então, aquele grupo, as pessoas que pertencem àquele grupo, por exemplo, elas não têm o hábito de ficarem falando sobre como se sentem. Elas falam sobre o dia a dia, elas falam sobre o que aconteceu, mas elas não ficam falando sobre os sentimentos. E aí, isso pode trazer, vamos dizer assim, um certo sofrimento a você, uma sensação de inadequação, né? Você tenta participar ali do grupo, mas o grupo, de alguma forma, não
força o seu comportamento de falar sobre os seus sentimentos. E aí você fica imaginando quem está certo e quem está errado, né? Vamos dizer assim, o que que eu estou fazendo de errado que eu não consigo criar um vínculo de amizade com esse grupo, né? E aí, quando a gente vai para o aspecto da clínica, que a gente vai levantando isso, a gente vai conhecendo o quanto que o comportamento dessa pessoa, o seu comportamento nesse exemplo, né, está sendo controlado por uma história anterior com outros grupos de amizade. Então, você está repetindo com esse grupo um comportamento que você utilizava com o grupo anterior. Só que para esse grupo agora, esse comportamento ele é disfuncional, né? Então, você está sendo governado por uma regra, mas uma regra que nesse momento, na atual contingência, ela é disfuncional. E grande parte das demandas que aparecem para a gente de consultório, o paciente ele traz isso para a gente. Ele ainda não sabe explicar de início, mas quando a gente vai investigando, a gente vai vendo de uma inadequação, da aplicação de uma regra de um ambiente para um outro ambiente que não aceita, vamos dizer assim, aquela forma de se comportar e de agir, né? Aquela regra que você traz de outro ambiente. Então, a regra, ela é um processo verbal, né, de generalização. Então, eu olho ali para o meu ambiente, para o que eu estou vivendo, e, opa, crio a regra. Ah, então é assim que a gente se comporta, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? E aí você cria, vamos dizer assim, aquela regra a partir da sua vivência social. E leva essa regra para outros contextos. O que que a gente precisa entender? Que esse processo de criar regras, ele é aprendido. Então, nós temos pessoas que ao longo da sua vida, viveram contingências, viveram em ambientes que fazem muito pouco isso, né? De olhar para o ambiente e de criar regras. Então, essa pessoa ela tem uma dificuldade em fazer isso. Ela vive o tempo todo igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ela vive o tempo todo sentindo as contingências daquele ambiente. Isso é bom, de certa forma, por algum lado, né? Ela poucas vezes passa por esse processo de inadequação de regras, mas é ruim porque traz, às vezes, muito sentimento de ansiedade, né? Porque toda vez que ela está num ambiente novo, ela está aí, ó, vigilante do que está acontecendo nesse ambiente. Ela não faz noção de como se comportar naquele ambiente. Ela não leva a regra de um ambiente, de algo que ela viveu na vida dela, para outro, né? Ela, é como se toda vez ela aprendesse tudo de novo. É como se toda vez ela tivesse sensível às contingências. E ter o comportamento governado por regras, ele tem benefícios, né? Ele é mantido porque ele facilita, de certa forma, vamos dizer assim, as nossas interações sociais, né? E facilita a nossa adaptação no ambiente que a gente está. Imagina se toda vez, se em todo o ambiente você tivesse que aprender tudo de novo sobre como se comportar, né? Pensa aí você lá no seu primeiro emprego, primeira vez que você está trabalhando na sua vida. Imagina o alto índice de ansiedade, lembra-se, né? Do alto índice de ansiedade que você estava ali naquele início. Porque você está vivendo aquela contingência pela primeira vez. Você não tem uma regra necessariamente de outra experiência, né? Ou até mesmo de outra pessoa que disse a você uma instrução. E aí, então, você fica muito ansioso e o tempo todo sob controle das pequenas circunstâncias que estão acontecendo ali naquele ambiente, né? Isso para o nosso organismo é algo desadaptativo, vamos dizer assim, né? É algo que traz certo sofrimento. Então, aprender a ser governado, né, controlado por regras é algo importante para a nossa sobrevivência. Só que, ao mesmo tempo que a gente precisa aprender a ser governado por regras, a gente precisa aprender a fazer a discriminação, né? Então, a gente faz a generalização para criar a regra, mas a gente precisa discriminar se aquela regra de fato cabe, né? É válida naquele ambiente ou se ela está sendo disfuncional.
certo? Então, são dois processos aí para criação e para manutenção de determinada regra, tá? Sempre esse processo de discriminação e de generalização, ok? Então, grande parte das demandas que a gente absorve, que a gente recebe na clínica, é por essa dificuldade de, ok, tem uma regra, criei uma regra, e agora eu discrimino, eu aplico ou eu adapto, vamos dizer assim, essa regra a essa nova contingência que eu estou vivendo, ok? Certo, gente? Vocês estão entendendo? Conversa comigo. Abrir o chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone também, tá? Tudo bem por aí? Uhum. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender com o nosso paciente é se ele aprendeu a estar, né, sob controle de regras, tá? A gente vai conhecer isso do nosso paciente através de perguntas, né, lá dos nossos questionários iniciais. Já no início a gente consegue perceber isso e através do seu comportamento também, né? Então, se, por exemplo, a gente estabelece que os nossos atendimentos serão toda quarta-feira, às 7 da manhã, e esse paciente tem uma dificuldade em estar nesse atendimento, a gente pode perguntar se há uma dificuldade com o horário, com a logística, ou se ele tem dificuldade de cumprir, né, esse estabelecido, essa regra de estar nesse horário, nesse local, tá? Então, o comportamento dele diz pra gente, a forma como ele se relaciona com a clínica, com a gente, né, e como ele diz que se relaciona com as pessoas, a gente vai conhecendo se ele está sob controle de regras ou não, tá bom? Um paciente que não fica sob controle de regras, um paciente impulsivo, né? Um paciente que tem dificuldade nessa discriminação, a gente vai precisar trabalhar isso com ele, né? Para a clínica e para ele expandir isso para a vida dele. Né? Como, então, criar ou estabelecer um comportamento governado por regras, tá? Como estar sensível às contingências ali do ambiente para você criar, vamos dizer, estabelecer uma regra, tá? Que é o processo de autoconhecimento. E aí, quando a gente entende que esse paciente faz essa discriminação, ele sabe entender ou estabelecer, né, criar uma regra, a gente pode utilizar a regra como uma forma de intervenção, né, estabelecimento de regras junto com esse cliente como uma forma de intervenção. A gente pode passar atividades para casa, a gente pode passar atividades para serem realizadas ali, né, instruções e regras sobre como ele deve se comportar. Não é a forma ideal. O que a gente precisa saber dosar na clínica? A gente precisa saber dosar o quanto a gente vai utilizar a instrução, o quanto a gente vai utilizar a descrição de regra e o quanto a gente vai modelar o comportamento do paciente, usar o reforçamento, o processo de reforçamento. É muito importante que o paciente sinta o reforçamento da mudança do seu comportamento, né? Para que esse comportamento se mantenha fora ali da clínica, do ambiente da clínica. Então, quando eu dou uma regra, olha, você não pode, exemplo, né? Você não pode falar palavrão no seu ambiente de trabalho, né? Você não pode ficar ali falando besteiras e palavrão o tempo todo no seu ambiente de trabalho, porque isso pode fazer com que as pessoas tenham uma imagem sobre você e se distanciem. Aí eu estou sendo uma terapeuta que dá regras, né? Eu estou só estabelecendo regras para ele. Só que ele tem um processo de aprendizado para falar sobre aquilo. E de alguma forma, há algo nesse ambiente, ou alguém, uma pequena parcela do ambiente aí, que reforça esse comportamento dessa pessoa.
né? Às vezes ele fala ali o palavrão, na hora todo mundo ri, mas por trás todo mundo fala, nossa, que cara sem noção, que pessoa sem noção, fica xingando, né? Mas ali na frente a contingência todo mundo dá aquela risadinha e para ele isso é reforçador o suficiente para manter o comportamento dele, né? Então, se eu, enquanto terapeuta, trago, olha, a regra não se deve comportar dessa forma, que sentido essa regra vai fazer na contingência que esse paciente está vivendo, né? Então, é mais importante que eu trabalhe, que eu direcione ele para entender, ok, hoje você se comporta assim. O que mantém você se comportando assim? Quais estão sendo as consequências de se comportar assim? Qual seria uma outra forma? Ah, mas eu não quero parar de brincar. Ok, verdade, ok. Você não quer parar de ter momentos de brincadeira no seu ambiente de trabalho. Quais seriam as formas de brincar que você seria reforçado, né? De fazer piada, por exemplo, que você seria reforçado, e quais as formas não estão sendo reforçadas, né? E aí, essa pessoa vai testando esse comportamento ali no ambiente dela. E aí vai sendo reforçado ou não, aos poucos, tá? Então, o ideal é a gente dosar. Não dá para a gente estabelecer somente instrução, uso de instrução na clínica, porque muitas vezes, lembrem-se, a gente está conhecendo a contingência pelo olhar do paciente, pela descrição que o paciente faz para a gente lá do ambiente dele. E às vezes ele mesmo tem dificuldade de tatear, lembra que a gente falou do tato, né? Ele tem dificuldade, ele não consegue perceber ali todos os elementos do ambiente dele. Então, a partir do momento que eu uso somente a instrução, eu tenho que ter certeza sobre o conhecimento que eu estou tendo daquele ambiente. Senão eu levo uma instrução, uma regra que é disfuncional também para aquele ambiente. Ou então que aquela pessoa não vai ter condições nesse momento, por ela mesma, de colocar esse comportamento em prática, entende? Porque ela vai perder todo o reforçamento, mesmo que seja pouco, às vezes ela vai perder todo para nenhum. E aí, como vai ser difícil para ela manter essa nova forma? Então, imagina, uma pessoa brincalhona, aquela pessoa brincalhona aí do seu ambiente de trabalho, né? Faz brincadeira o tempo todo, super divertida, só que faz algumas brincadeiras sem noção, né? Faz algumas piadas que são sem noção, fala muito sobre determinado tema, sobre sexo, em ambientes, em momentos que não são compatíveis, né? E aí, de repente, essa pessoa para de fazer todo tipo de brincadeira. Talvez ele é o conhecido ali no ambiente de trabalho por ser o brincalhão. Pessoas buscam ele para fazer piada, né? A questão é que em algum momento ou outro a piada dele não é adequada, vamos dizer. Então, ao invés de trabalhar com ele, que ele entenda qual é a piada e o momento adequado ou não, se eu dou a instrução, não faça piadas, né? Ele retira todo o repertório dele que é reforçado. E aí, e que é reforçador, né, para os outros. E aí, como é que vai ser ficar nesse ambiente? Será que vai ser reforçador para ele? Será que vai se manter essa mudança? Não vai se manter, porque vai ser incompatível, né, com o ambiente dele. Então, a gente precisa dosar e tomar muito cuidado com o uso de regras na clínica. É por isso que a gente diz que o psicólogo não dá conselho. Conselho é o quê, gente? É regra, né? Conselho é, faça isso de tal maneira. Quando eu digo de tal maneira, será que essa pessoa consegue fazer dessa tal maneira? Será que hoje ele sabe o mínimo de como fazer de tal maneira? Às vezes não, e às vezes isso vai trazer muito sofrimento. E aí, dependendo da história de contingências desse paciente, ele vai emitir um tato distorcido pra gente. Ele vai voltar na próxima sessão, e a gente vai falar, e aí, como é que foi? Aplicou lá na sua prática a regra? E ele vai dizer, sim, claro, deu super certo, né? Porque aí ele está sob controle dessa relação com a gente. Às vezes ele tem, vamos dizer assim, né, um receio de dizer, opa, não deu nada certo, e perder ali essa interação com o terapeuta. Então ele diz, sim, deu tudo certo, tá dando tudo certo.
Ele está emitindo um tato distorcido agora ali sob controle da relação terapêutica. Ele não está dizendo para a gente, de fato, que aquela regra não deu nada certo lá no dia a dia dele, que não foi, ele não foi reforçado por aquela regra. Certo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Converse comigo. Vocês estão aí? Beber uma água, como vocês falam. Uhum. Perfeito. Isso, gente, também é muito importante para o terapeuta, tá? A gente precisa conhecer, né? Entender quais regras controlam o nosso comportamento. Então, tem pessoas que dizem assim, com o paciente a gente não pode ficar dando beijo, abraço no paciente. Ou então, a gente não pode chorar com o que o paciente disser pra gente. É uma regra clássica, né? De clínica, vamos dizer assim. Nem é de abordagem, é de clínica. Não, o psicólogo ele não chora com o que o paciente diz. É uma regra, né? Que às vezes essa pessoa não viveu nenhuma situação para ela estabelecer essa regra. Ela traz essa regra para o comportamento dela pela instrução de outra pessoa. Alguém, em algum momento, né, chorou junto com o paciente e aquilo não foi reforçado, foi disfuncional ali para aquele momento, esse comportamento. E aí criou-se a regra e essa regra vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E a gente não questiona essa regra, né? A gente vai vivendo aí sob o controle dela, segurando as nossas emoções. E isso pode estar sendo disfuncional, né? Existem pacientes que têm uma necessidade afetiva maior do que outros pacientes, né? E aí até os próprios pacientes se surpreendem se você se emociona junto com eles, se você dá um abraço, né? Se você aperta a mão, se você sorri junto com ele, não fica ali com aquela cara de alface, como dizem, né? Então é importante a gente, enquanto terapeuta, também entender quais regras a gente está levando para a nossa vida ali, né, para o nosso atendimento, para o nosso espaço terapêutico. E às vezes são regras que vão distanciar, cara de alface, vão distanciar a gente da relação com o nosso paciente. Ao invés de fortalecer o vínculo, de aproximar, essa regra distancia a gente. E às vezes a gente não está entendendo, não está conseguindo discriminar que é essa regra que está trazendo esse distanciamento, né? Então é muito importante a gente vigiar, vamos dizer assim, né? Quais regras estão controlando o meu comportamento. Não se deve perguntar tal coisa no primeiro atendimento, mas talvez é o assunto que a pessoa vai trazer, né? Por que não? Não se deve, enfim, ficar sem cobrar uma sessão, não se deve aceitar o pagamento de uma sessão que ainda vai acontecer. Todas essas regras precisam ser muito bem revistas em cada paciente. Que a gente precisa entender que cada paciente que entra no nosso consultório, a contingência é outra, né? Ou seja, os comportamentos que eu vou apresentar enquanto terapeuta, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Às vezes a forma de fazer pergunta, né? Se eu faço mais perguntas ou se eu faço menos perguntas, se eu faço mais atividades, né? Uso mais técnicas ou menos técnicas, tudo isso é adaptado para cada contingência, ou seja, para cada cliente, né? Para cada paciente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa repetição de regras em todos os meus pacientes, tá bom? E aí ele vai trazer esse conceito de regra disfuncional. Vocês entendem o que é uma regra disfuncional, então, né? A gente está falando de uma regra que cabe num ambiente, mas que não cabe em outro ambiente, tá? Então, eu me lembro até que em algum momento a gente falou a respeito disso, né? Lá do Uber e do ônibus, lembra?
Então, a gente, antes da gente pegar ônibus a primeira vez na vida, alguém disse pra gente, ou a gente viu alguém pegando o ônibus. E aí a pessoa levantou lá a mãozinha para o ônibus parar. E aí a gente falou, então eu levanto e sacudo meu braço que o ônibus vai parar. Isso é uma regra. Quem criou isso, gente? Vai saber, né? Como que se estabeleceu essa regra aí de sacudir o bracinho para o ônibus parar. Mas então isso se tornou uma regra. Pessoas que nunca andaram de ônibus, né? Elas podem receber essa instrução ou elas podem olhar para o comportamento de outra pessoa e estabelecer essa regra. Sacuda minha mão e o ônibus para. Uma regra disfuncional para um ambiente de pegar Uber. Né? Então, se você vai pegar Uber, levantar e sacudir sua mãozinha é totalmente disfuncional. Você vai passar um monte de carro e vai parar. Então, existe uma outra regra para esse contexto. Você baixa o aplicativo, enfim, né? Que vocês sabem. A forma de se comportar também, né? Pode ser uma regra. Então, a forma de me comportar no ônibus. Eu subo no ônibus, eu pago um dinheiro ou eu passo no cartãozinho. Preciso ter o cartão para andar no ônibus. Isso é uma regra, né? Para o Uber, não existe essa regra. Vou pagar de outra forma. Então, as regras, elas são descrições daquele ambiente especificamente, tá? É daquele ambiente. Quer ver algo muito comum? As regras disfuncionais nos relacionamentos amorosos. Então, você vive um relacionamento amoroso, né? Seu primeiro namorado ou namorada, vamos dizer assim. Para esse primeiro relacionamento, você traz um monte de regra que alguém fala para você. Que as suas amigas ou amigos vivem, né? Não faz isso que dá certo, faz isso que dá errado, enfim. Então, você traz essas instruções, essas regras de instrução, né? E aí você vai viver o relacionamento. Dá um monte de coisa errada. Algumas coisas dão certo, outras podem não dar, né? Porque aquela pessoa que está ali se relacionando com você não é a mesma lá que a sua colega se relacionou. Espera-se que não, né, gente? Não é a mesma, as contingências são outras, né? E aí, então, essas regras, elas podem não caber, você não vai ser reforçado em utilizar essa regra ali naquele relacionamento, né? E aí, então, você vai se adaptando ali, você vai conhecendo essa pessoa, né? E aí vão sendo estabelecidas novas regras sobre como se relacionar, que é a generalização. E aí, esse relacionamento tá errado. E aí você fala, puxa vida, né? Puxa vida. Deu errado. Aí deu errado ou porque o homem é safado, ou porque a mulher é chata, são regras, né? São rótulos, regras sobre relacionamento. E aí você vai para um outro relacionamento. O que você faz? Você carrega a sua história aí de regras estabelecidas nesse relacionamento, né? E aí você já chega no outro relacionamento assim, todo, né? Olha, não vou fazer isso, desbloqueia seu celular aí. Se você tiver senha no seu celular, é porque você está me traindo, né? Porque está me traindo. É uma regra que você está levando de outro relacionamento e você traz para esse. E aí controla ali o seu comportamento e muitas vezes é punitivo para você e para outra pessoa. Uma regra disfuncional, né? E aí você sofre até que você consegue conhecer então essa contingência, essa nova pessoa, esse relacionamento de vocês. E aí essas regras antigas elas podem ser eliminadas então e estabelecidas novas regras, né? Algumas pessoas elas têm dificuldade de fazer esse processo de mudança, né, de atualização, vamos dizer assim, das regras. Elas ficam um pouco sob controle do ambiente e muito fixas lá no controle de regras. E aí isso traz mais sofrimento para elas. E aí, às vezes, elas estabelecem regras gerais, rótulos gerais sobre elas mesmas, né? Por exemplo, eu sou dedo podre, né? Sou dedo podre, quem nunca falou de si ou de outro assim, né? Sou dedo podre, só escolho relacionamentos ruins, né? Relacionamentos que dão errados, meus relacionamentos são tudo errado, eu não sei escolher alguém, né? Às vezes fala de uma dificuldade de estar mais sob controle desse novo ambiente, dessa nova pessoa, né? Deixar um pouco de lado aquela história, aquela contingência anterior que você viveu e
conhecer mais a pessoa e estabelecer regras nesse seu novo relacionamento, tá? Vocês estão aí, gente? Deu instável aqui a internet. Parou por aí? Cadê vocês? Parou, né? Tá certo. Do Israel é a única internet. É porque a minha apareceu aqui internet instável. Acho que voltou, né? Voltemos. Cadê o negocinho no chat que não tá aparecendo? Tá aqui. Pra mim, ok. Uhum. Beleza. Tá fazendo sentido pra vocês essa questão da regra, gente? Vai falando aí comigo, tá? Da regra disfuncional. Então, a gente precisa questionar isso junto com o nosso cliente também, né? Quando ele fala pra gente, meu relacionamento não tem dado certo, meu relacionamento não dá certo, quando ele traz um rótulo, né? Relacionamentos são difíceis, ou eu sou uma pessoa muito difícil, a gente precisa entender o que deu errado nesse relacionamento agora. O que nesse relacionamento de agora tem a ver com relacionamentos anteriores que você viveu. Você já viveu relacionamentos exatamente dessa forma? O que se repete e o que se diferencia desse relacionamento com o relacionamento anterior, né? E aí a gente vai discriminando junto com ele. Em algum momento ele pode até entender isso. Realmente, o erro foi me comportar da forma como eu me comportei no relacionamento passado. Eu deveria ter feito de outra maneira. Também é uma regra, né? Eu deveria ter feito de outra maneira. E ele pode levar essa regra para um próximo relacionamento ou para o relacionamento que ele está vivendo no momento, tá? Ok? Regra disfuncional, então, é aquela regra que, em determinado ambiente, ela traz consequências reforçadoras para a pessoa, tá? E nesse novo ambiente ela é disfuncional. Então, as pessoas que compõem, ou a pessoa que compõe um novo ambiente, né, elas não vão reforçar essa regra, esse comportamento, que é de outra contingência, tá bom? E aí vai trazer o quê? Sofrimento. Vai trazer sofrimento, né? Vai trazer incompatibilidade, a sensação de que eu estou no lugar errado, que eu faço da forma errada, que eu sou burro, enfim, tá? Vai trazer uma série de rótulos e de sofrimentos para esse cliente. E aí, o que a gente vai fazer? É fazer o treino do tato, como a gente falou, né? A gente vai trabalhar com ele o uso de instrução, sim, mas para treinar tato é importante a gente usar modelagem e a modelação, né? Então, a ideia é que esse paciente, o tempo todo, ele consiga conduzir as análises funcionais da vida dele. A ideia não é que eu, enquanto terapeuta, faça todas as análises funcionais. A ideia é que, em algum momento, ele faça a análise por ele mesmo, né? No início, dependendo da história de contingência dele, ele não vai saber fazer essa análise. E aí eu preciso treinar com ele esse tato. Essas perguntas que a gente faz para o paciente, para o cliente durante a terapia, gente, podem ter certeza, né? Se ele é uma pessoa que tem um histórico de controle sobre regras, ele vai aplicar essas perguntas na vida dele, né? No dia a dia dele. E aí, quando ele estiver lá na contingência real, crua, pura, né? Ele vai se lembrar das perguntas que a gente faria para ele, né? Da condução de análise que a gente faria para ele ali na clínica. E aí isso vai ajudar ele a tatear de uma forma melhor. Opa, pera lá, o que eu estou sentindo agora? O que meu terapeuta me perguntaria? Ah, o que eu estou sentindo nessa situação, né? Por que eu me comporto dessa forma? Qual é o reforço, né? O que tem de positivo, vamos dizer assim, de me comportar dessa forma? O que tem de negativo? Ele vai levando isso para o dia a dia dele.
a partir da contingência da clínica, né? E a ideia é essa, que ele conduza as suas próprias análises funcionais. Mas para isso, a gente precisa, a gente precisa treiná-lo, vamos dizer assim, para isso, né? Então, esse segundo ponto aqui desse slide, ele é interessante para a gente entender e trabalhar com o paciente, né? Que tudo que ele faz, ele não tem controle sobre todas as situações que acontecem na vida dele, porque ele não tem controle sobre as outras pessoas que estão à sua volta. E quem mantém o nosso comportamento nas interações sociais, quem reforça ou quem pune, são outras pessoas, né? Então a gente vai precisar conhecer um pouco sobre essas pessoas do ambiente dele e ele também vai precisar conhecer, né? Para ele entender o efeito dessas pessoas no comportamento dele, tá? E aí a gente vai usando mão de estratégias que podem ser das mais simples às mais complexas para ele aprender a fazer esse tato. Então tem pacientes, por exemplo, que gostam do aspecto da escrita, né? Então, a gente pede, usa uma instrução, né? A gente pede e a gente explica por que a gente está pedindo isso, tá? A gente pede para que ele faça descrição do seu ambiente quando aquele comportamento, por exemplo, um problema, né? Que ele está trazendo aí para a clínica, aparece, né? Então, voltando lá naquele exemplo que a gente falou do cara lá que faz piadas no ambiente de trabalho, piadas inadequadas. Então, a gente pode treinar, a gente pode trabalhar com ele um treino de tato de que toda vez que acontecer, que ocorrer, né, o que ele se sentir, vamos dizer assim, né, que ele se sentir tentado a fazer essa piada, ele vai parar e fazer uma descrição rápida do que está acontecendo. Né? Então eu faço mais no período da manhã, quando eu acabo de chegar, né? Eu chego no trabalho e aí as pessoas vão me dizendo bom dia e quando eu vejo eu já estou fazendo piada. Então a gente está conhecendo um pouco sobre esse ambiente. Tem uma questão inicial de começar uma interação social com o outro, né? Ou então não, eu faço na hora que a gente sai daquela reunião que está todo mundo com a cara fechada, assim, sabe? E aí é a hora que eu sinto mais vontade de fazer. Opa, então pera lá, quando tem uma situação, um evento que foi aversivo, que ele percebe que foi aversivo para todo mundo, ele, por uma história de contingências, vai lá e emite essa resposta da piada, né? Porque ele vai ser reforçado, as pessoas vão sorrir, vai descontrair ali do clima lá da reunião que foi pesada, então tem um histórico aí de manutenção de aprendizagem sobre essas piadas, né? E aí, então, a gente vai pedindo para fazer essa descrição, que ele faça essa descrição exatamente quando acontece. Quando ele faz essa descrição, gente, quando ele escreve sobre isso, ele está treinando o tato dele, está treinando a descrição, olhar para o ambiente e descrever. Aí alguns pacientes vão falar assim, ai, mas eu odeio escrever. Não, eu chego para você aqui e falo. E aí a gente precisa trabalhar com eles isso. A gente pode fazer uma atividade na clínica, né, no ambiente terapêutico, para ele entender como é diferente quando a gente escreve, né, e quando a gente só fala sobre aquilo. É diferente, né? Na clínica, a gente pode parar para falar a respeito disso. No dia a dia, se a gente não para, a gente não fica ali sob controle, a gente não tateia todos os eventos do ambiente, tá? E aí a gente faz pequenas atividades. A gente até comentou sobre a questão do chocolate. A gente pode passar um vídeo, né? E pedir para ele fazer fazer uma descrição daquele vídeo, do que aconteceu naquele vídeo. A gente pode dar um texto, uma charge, enfim. Isso, gente, aí já faz o link com o nosso próximo texto. O que a gente vai usar de estratégia na clínica, a gente precisa estar em relação com as reservas do nosso paciente. Reservas é aquilo que ele faz bem, né? Aquilo que faz ele se sentir bem, aquilo que é prazeroso para ele. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um treino de tato, aquela que a gente conversou do chocolate, para alguém que não come chocolate, ou que não gosta de comer, que eu ainda não conheci, mas deve existir, alguém que não gosta de comer o chocolate, esse treino de tato, ele vai
Tá dando conexão estável de novo. Esse treino de tato vai ser, não vai trazer um reforçamento para esse paciente, né? Porque a contingência ali, o ambiente, não é um ambiente reforçador para ele, né? O estímulo consequente não é reforçador para ele. Então, eu preciso pensar um treino de tato em cima daquilo que a gente chama de reserva do paciente, em cima daquilo que é importante para ele. Tem pacientes que gostam, por exemplo, de música, né? Que gostam muito de música e de determinado tipo de música. Então, a gente pode fazer um treino de tato em cima da música, dele tatear a letra da música, né? Que às vezes a gente canta a música ali no nosso dia a dia, mas não para descrever, para entender exatamente o que esse cantor está falando. Então, eu posso fazer um treino de tato em cima disso. Olha, para a próxima sessão, traz uma música que você gosta muito. Ah, eu sei tocar violão. Traz o violão, vê se você consegue trazer o violão também. Vamos fazer uma atividade com essa música que você gosta. Aí você leva a letra impressa e vocês vão tatear essa letra de música, essa música, de uma forma diferente do que ele faz no dia a dia dele, tá? Então, esses recursos, eles são generalizados e eles vão depender da nossa contingência. Quem é a nossa contingência? O paciente. O paciente, ele é a nossa contingência que a gente precisa conhecer, certo? Aí, olha essa charge aí, né? Falando do treino do tato. O paciente chega, às vezes, sem uma capacidade de tatear bem o que está acontecendo, né? E ele traz ali aquele problema na mão dele. Ele vai dizer que algo é um problema. E aí, quando a gente convida ele, né, através das perguntas, das atividades, a conhecer mais sobre esse ambiente dele, ele olha e vê que tem mais coisa aí do que ele imagina, né? E aí a gente vai junto com ele ali desfazendo esses nós, entendendo bem ali o que está acontecendo. Certo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo, né? Bom, aqui era só da aula passada, tá, gente? Que a gente falou das notas de IC. E aí, no nosso terceiro texto da unidade 2, o roteiro para diagnóstico comportamental, o que tem mais de importante nesse texto, né? Esse texto, ele é uma tradução, tá, gente? Do texto em inglês. E aí, ele vai levar a gente a discutir formas, o que a gente precisa olhar para entender o problema, o comportamento problema ou a situação problema que o paciente traz para a gente. E isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro. Quem vai dizer a situação problema, o comportamento problema, é o paciente. Talvez, por dificuldade de treino de tato, ele vai trazer um rótulo, né? Ele vai trazer uma descrição que não é totalmente pura, vamos dizer assim, que não condiz totalmente com a contingência que ele está vivendo, tá? Mas essa descrição, de alguma forma, ela se relaciona com aquilo que ele precisa, né? Ou que ele gostaria que fosse mudado. Então, alguém que vem, por exemplo, dizendo que vem para a clínica porque está depressivo, né? O estar depressivo é um rótulo para uma série de comportamentos. Na verdade, para uma série de efeitos de comportamentos dele. E é isso que a gente vai entender com ele, né? Então, a partir desse rótulo que ele traz para a gente vai trabalhando. O que significa esse rótulo? Né? Esse rótulo, estar depressivo, ele é consequência de quais contingências que estão acontecendo na vida dele, né? E aí, é uma coisa que o DSM e o CID, eles estão cada vez mais, falando de transtornos, né, gente? Eles estão cada vez mais preocupados com isso, apesar de trazer generalização de comportamento, de padrão de comportamento, mas eles estão cada vez mais preocupados a entender, a fazer, né, uma avaliação a partir do contexto cultural do paciente, do comportamento. Né? Então, a gente precisa entender que um comportamento, ele é considerado problema, ou seja, considerado disfuncional, né? Um comportamento, uma resposta do paciente é punida em determinado ambiente, mas aquela resposta existe porque ele aprendeu a se comportar daquela forma. Ou seja, se ele aprendeu, houve reforçamento.
alguma coisa reforçou ou reforça, né, o paciente em se comportar daquela forma. E isso precisa ficar bem claro, né? A pessoa se sente depressiva. Ela se sente depressiva está relacionado com contingências. Se sentir depressiva pode ser, de certa forma, consequência de alguma resposta dela. Mas é uma consequência. Existem outras consequências que estão mantendo esse comportamento dela. Entende? Então, assim, quando a gente faz essa avaliação da situação problema junto com o paciente, a gente precisa entender e precisa que ele entenda que se comportar daquela forma trouxe ou traz algum benefício, algum reforço para esse paciente. Que a gente precisa entender qual é. Que talvez é tão pequeno, né? E agora ele está mais sob controle do aversivo, da punição sobre esse comportamento. Ou então, a contingência, ela pune, mas ele está sob controle de uma regra, de uma resposta, de uma contingência anterior. Então, a gente vai precisar entender isso com ele também, tá? Então, a avaliação dos comportamentos, elas sempre precisarão considerar a cultura desse comportamento, ou seja, o contexto social, né, o momento dessa pessoa. Quando que ocorre essa situação, problema, quando que é isso na linha do tempo da vida da pessoa. Né? Então, hoje tem sido um problema para ela, mas em outros momentos, em outros lugares, pode não ser. Né? Nesse ambiente, isso pode ser um problema, mas no outro ambiente pode não ser. Por exemplo, o camarada lá da piada, né? De besteira, de pornografia, por exemplo. No contexto dos amigos, no contexto familiar, em todos os outros contextos da vida dele, esse comportamento pode ser reforçado. Ali no ambiente de trabalho, esse comportamento é um comportamento disfuncional, é um comportamento considerado problema. Então, a gente vai dizer, quando ele fala de déficit, excesso e reserva, a gente sempre vai entender os déficits e excessos no contexto, tá? Uma criança, por exemplo, né, ele fala no texto também sobre isso, uma criança que tem um excesso, por exemplo, de bater nos colegas, né? Isso pode ser um excesso no contexto da escola. No contexto da escola, esse comportamento é excesso. Ele não pode bater nas crianças. Ali existe uma regra e ele está fugindo a essa regra, então é um comportamento excessivo. Mas às vezes no seu ambiente familiar ele tem muitos irmãos e para que ele sobreviva sem apanhar, ele precisa se defender. E aí, naquele ambiente familiar, o comportamento pode ser considerado uma reserva. Ele consegue se defender, portanto, ele é reforçado. Reserva não é o nosso julgamento do que é certo ou o que é errado, mas é aquilo que traz vantagens, né? Que traz consequências positivas, vamos dizer assim, para esse paciente. Então, a gente precisa estar muito sensível a isso. Quando eu falo que um comportamento é um déficit, um excesso, uma reserva, em qual contexto? Né? A pessoa, por exemplo, que é considerada tímida, que é considerada mais calada, em determinados contextos isso é um déficit. Por exemplo, no ambiente de trabalho, que ela precisa se comportar, que ela precisa expor sua opinião, né? Mas no ambiente, por exemplo, de sala de aula, um professor pode considerar isso uma reserva. É um aluno muito bom, porque não distrai os colegas, não fica batendo papo na sala de aula, né? Então, olha como uma mesma resposta pode ter uma consideração de reserva ou de déficit e excesso, dependendo do ambiente, tá? Então, isso a gente precisa entender com a pessoa. Ok, isso que você está me trazendo é um excesso. É um excesso em qual ambiente? Ok? Eu lembro que eu atendi uma paciente que ela era agressiva com o namorado. Era um excesso dela, né? No relacionamento dela, já estava quase para acabar, assim, o noivo o noivo estava querendo terminar com ela porque ela o agredia por ciúmes, assim, né? Situações de ciúme, ela agredia. Então, sei lá, eles estavam na praia e aí passava uma mulher lá bonitona, ele olhava para a mulher
E aí ela metia a unha nele, metia tapa nele, xingava ele, né? Era um excesso naquele contexto. Quando eu fui perguntar a ela sobre os contextos anteriores, né? E aí a gente foi conhecendo na vida dela. A mãe dela tem esse padrão com o pai tem esse padrão com a mãe. Os exemplos, os modelos de relacionamento dela foram assim. Ela já havia vivido um outro relacionamento que isso não era problema, ou pelo menos o companheiro anterior dela não via, não colocava isso como um problema e também agia dessa forma. Então, quando chegou nesse ambiente atual, nesse contexto atual, nesse relacionamento atual, um comportamento que antes era reforçado deixou de ser reforçado, se tornou um excesso, tá? Então, toda consideração de déficit, excesso e reserva é considerando o ambiente atual, ok? Vocês estão aí, gente? Professor, o questionário que fecha hoje vai ficar até as 23. Vai. Acho que é isso mesmo. Depois posso olhar lá, tá, Israel? Então, gente, vocês estão aí, gente? Ui, fiz errado. Déficits, excessos e reservas vão ser sempre considerados a partir de qual ambiente? De qual ambiente eu estou dizendo que isso é um déficit, um excesso, uma reserva? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse termo, gente? Esses 3 termos? Conversa comigo. Gente, por que não quer aparecer esse trem? Conversa comigo, gente. Cadê vocês? Já haviam ouvido falar desses 3 termos, déficits, excessos e reservas? Pode abrir o microfone, se vocês quiserem. Num sentido mais amplo. Ok. Uhum. Alguém mais? Nicole Israel. Mais quem, gente? Acho que só tem vocês 2 aí. Só Nicole Israel. Vou tocar o bonde, tá, gente? Por causa do nosso horário. Bom, inclusive, gente, lá no questionário da aula de hoje eu coloquei a respeito desses 3 termos, tá? Quando a gente fala de excesso, a gente está falando de uma resposta que seria esperado que, socialmente, né? Esperado que fosse próxima a zero, ou seja, que ela não acontecesse, ou que acontecesse muito pouco, vamos dizer assim, né? Por exemplo, lá o nosso colega que a gente estava descrevendo aqui das piadas, né? As piadas de pornografia no ambiente de trabalho. Talvez seja esperado que ele faça essas piadas em determinados momentos. Então, é próximo a zero, né? Nem precisa ser zero, mas próximo a zero. Só que ele está emitindo essa resposta de uma forma excessiva. Então, a frequência dessa resposta, no caso dele, né, é maior do que deveria ser. Mas pode ser a intensidade ou a duração também, tá, gente? A gente está falando de um excesso que vai esse comportamento aparecendo dessa forma, em excesso, vai trazer prejuízos, vai ser considerado um problema, tá? O déficit, a gente está falando de uma classe de respostas que deveriam acontecer, né, numa frequência maior, de uma intensidade maior, né, por exemplo, a questão da participação, de falar, né, alguém que não fala, não se coloca, não se expõe, que deveria se expor um pouco mais, né, uma pessoa considerada mais reservada, mais tímida, não fala sobre seus sentimentos, em determinadas situações sociais ela deveria se expor a algo um pouco mais, a situação social pede, vamos dizer assim, né, uma frequência maior dessa resposta, e isso não acontece. E aí, então, a gente está falando de um déficit comportamental, tá? E as reservas, que a gente não pode esquecer. Isso aí eu digo que tem que ser a primeira página do nosso prontuário com o paciente.
Quais são as reservas? E a gente vai descobrindo com esse paciente novas reservas ao longo de toda a terapia. Ele mesmo vai descobrindo, né? Ou seja, o que o paciente faz bem, quais são os comportamentos deles que são considerados socialmente adequados. Então, pode ser uma pessoa tímida, reservada, mas é uma pessoa considerada amiga, companheira, porque ela apoia as outras pessoas, porque ela sabe escutar bem as outras pessoas. Então, é um comportamento considerado socialmente adequado, é uma reserva dela. A gente vai utilizar a reserva para ajudar essa pessoa a alcançar, né, a melhoria daquilo que é excesso ou déficit. Então, uma pessoa, por exemplo, que é reservada, né? Isso é um déficit, mas é uma pessoa que escuta bem a outra, então escutar bem a outra pode ser uma forma da gente se aproximá-la, né? Dela se envolver mais com outras pessoas e aí, mais à frente, ela vai se sentindo, né? Mais à vontade para falar sobre ela também. Ela vai criar um vínculo com essa pessoa para ela conseguir fortalecer aquele comportamento que é considerado déficit, tá? Quais são os seus talentos? Os talentos é o que a gente falou, a gente vai utilizar aí como estratégia na clínica, né? Estratégia no uso de técnicas mesmo na clínica para treinar um outro comportamento, um comportamento considerado não problema, né? Diminuir um excesso ou aumentar algo que é um déficit, tá? Então a gente vai usar esses talentos especiais, sem falar que, gente, os talentos dessa pessoa, né, os comportamentos socialmente adequados, a gente está falando de quê? De respostas que são reforçadas, né? Reforço está relacionado a qual sentimento? Sentimentos positivos, de alegria, de satisfação, né? Então, quando a gente fala de alguém, por exemplo, que traz o rótulo de se sentir depressivo, foi. Se a gente está falando, por exemplo, de alguém que traz o rótulo de alguém de ser alguém depressivo, né? A gente pode estar falando de alguém que não está experimentando ou que está experimentando pouco as contingências que ela utiliza esses comportamentos considerados reservas, né? E aí, então, ela está vivendo muito nos sentimentos de ansiedade, de tristeza, né? E experimentado pouco os sentimentos relacionados à alegria, satisfação. Então, uma forma da gente tentar com que essa pessoa lide com isso é aumentar as reservas. É o que a gente tem feito agora, por exemplo, né? Quando eu falei aqui com vocês, quais estratégias vocês estão utilizando? Então, quais reservas vocês têm que vocês podem utilizar para fazer com que vocês se sintam bem diante de uma contingência nada agradável, né? É claro que isso não vai resolver o problema, não de imediato, né? Mas te ajuda a se sentir um pouco mais motivado para encarar aquele problema, né? E aí você consegue construir ali com você estratégias para lidar com os déficits e excessos, tá? Então, todo o processo terapêutico, todo o programa terapêutico, ele precisa levar em conta essas reservas. E muitas vezes os pacientes vão dizer pra gente assim, quando a gente pergunta, o que você faz bem, o que você gosta de fazer? Ai, não sei. Às vezes é um paciente que tem dificuldade de tatear, de ter acesso às suas reservas comportamentais. Por que ele não faz isso? Ou porque há pouco reforço, né? Houve em algum momento, mas agora não há mais. Ou porque ele está fazendo pouco aquele processo que a gente falou de autoconhecimento, né? Que é viver e aí depois falar, fazer, dizer, né? Então ele está fazendo pouco disso. E aí quando a gente faz essas perguntas e pede para eles levarem isso para o dia a dia, eles vão começar a se atentar. Esse pode que eu falei aqui para vocês, né, da questão da gratidão, a gente pode fazer nesse sentido também, né? E aí a pessoa vai começar a tatear melhor. Opa, sei lá, gente, eu sei fazer um bolo de banana. Muito bom. E aí eu levo para o trabalho, todo mundo gosta, todo mundo me elogia. Hoje, talvez é a minha reserva comportamental para determinado ambiente, né? É a única forma aí de interação social que está dando certo.
E a gente vai, a partir dessa reserva, começar a desenvolver um outro repertório. Então, ela leva o bolo de banana e, junto com isso, ela começa uma interação, ela passa a receita para alguém, ela pede para a pessoa testar, aos pouquinhos ela vai interagindo e vai criando outras reservas. A ideia também é essa, que o paciente experimente outros comportamentos que ele possa chegar para a gente e dizer, ah, descobri mais uma reserva minha. Eu sou boa nisso, 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 né? Ou seja, ela tá variando, isso é variabilidade comportamental, né? Ela tá variando e descobrindo novas formas aí, novos comportamentos que são reforçadores, tá? E aí, então, o texto vai falar para a gente que a gente precisa esclarecer. A gente não precisa se prender tanto nessa última parte do texto, mas é importante porque ele traz perguntas bem legais, tá, gente? Formas de perguntar mesmo para o paciente sobre essa situação problema, né? Então, por exemplo, que pessoas ou grupos que se opõem a esse comportamento? Por exemplo, lá do colega da piada, né? Quando você faz a piada, quem é que sinaliza para você que essa piada ela é inadequada, né? Que faz, a pessoa que faz aquela careta, ou aquela pessoa que fala, nossa, que sem noção, né? E quem é a pessoa que te apoia? Quando você faz a piada, quem ri da sua piada, né? E aí ele precisa compreender quais são as consequências para a mudança dele. Porque se ele para de fazer, vamos pensar aqui, né, nesse exemplo, se ele para de fazer essas piadas pornográficas aí que a gente falou, né, no ambiente de trabalho, ele pode até acessar um certo reforço dessas pessoas que hoje se opõem ao comportamento dele. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que hoje apoiam o comportamento dele vão passar a punir, né? Ou então falar, ué, cadê? Você não vai falar mais piada, não? Acabou seu repertório, né, de piadas e tudo mais. Então, vai ter consequências de possíveis perdas, né? Quando ele muda esse comportamento. E isso a gente precisa deixar claro com o paciente, conversar com ele sobre isso. Você entende que quando você muda isso, você tem ganhos e ao mesmo tempo você tem perdas. E quais são essas perdas? Entende? Então eu mudo, mas eu posso adaptar essa mudança, né? Então eu mudo não no sentido de parar de vez essas piadas, mas o que que eu posso fazer? Quando eu estou no contexto das pessoas que apoiam esse comportamento, eu vou emitir essa piada. Quando eu estou no contexto das pessoas que se opõem, eu vou contar uma outra piada de outro tema, por exemplo. Então, ele vai adaptando a sua resposta a essas contingências. Ah, eu vou criar um grupo de WhatsApp, então, das pessoas que apoiam esse comportamento, por exemplo. Lá naquele grupo de WhatsApp, todos eles vão rir e se divertir com aquela piada. E ele não vai emitir essa resposta, então, nesse grupo que se opõe, porque aí ele não vai acessar essa punição. Aí ele vai adaptar o seu repertório de piadas, por exemplo. Tá? Então, essas perdas, esses ganhos, eles precisam ser conhecidos, porque senão é aquilo que a gente falou. Se a gente simplesmente dá instrução, então a gente pode falar com ele, faz o grupo lá do WhatsApp com os colegas que gostam, e quando você estiver com seus colegas do dia a dia, você não faz. Eu estou dando uma instrução para ele. Não foi a partir do tato dele, nem a partir da variabilidade dele, né? Será que ele tem repertório para fazer isso mesmo? Será que ele dá conta? Essa é a pergunta. Será que ele dá conta de fazer isso? E às vezes ele vai testar isso no real, no dia a dia, e aí não vem o processo de reforçamento. As pessoas, por exemplo, que apoiam, não entram no grupo, não respondem ele no grupo, né? Porque o reforçamento, o processo de reforçamento talvez está lá no tete-a-tete, né? Na cara a cara, na interação social. Essa interação lá do grupo de WhatsApp pode não funcionar como um processo de reforçamento para ele. Se eu dou uma instrução, ele testa essa instrução e essa instrução não foi reforçadora para ele, então não vai mudar o repertório dele, entende? Então ele não vai ficar sob controle disso, ele vai experimentar só a perda, ele vai estar sob controle somente da perda. Ah, não vou mudar isso mais não, deixa isso assim mesmo. Quem não quiser ouvir piada que sai do ambiente, tô nem aí. Entende? Então, ele vai adaptar isso de uma forma que ele vai continuar lidando com as perdas. E ele vai, será que ele vai saber lidar com essas perdas? Ou será
que lá na frente essas perdas vão trazer outras consequências para ele, com outro sofrimento, por exemplo, tá? E aí ele vai descrever algumas análises que a gente precisa fazer, motivacional, então a gente precisa entender as operações estabelecedoras, pois esse cara, ele não tem outro ambiente nenhum de interação social. Então, o ambiente de trabalho dele, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando, o ambiente de trabalho dele é super importante, é o lugar que ele experimenta o processo de reforçamento de interação social, né? Então, olha o aspecto motivacional. Análise do desenvolvimento do comportamento. Então, esse comportamento, quando ele é mudado, ele traz mudanças em qual campo? Biológico, sociológico, comportamental? É nas interações sociais? É no seu próprio repertório? Tá? O que pode mudar nesse processo de desenvolvimento de um novo comportamento? Tá? É o processo de autocontrole, ou seja, o comportamento considerado problema, ele existe porque esse paciente tem uma dificuldade de se autocontrolar, ou seja, de criar regras, né? Dificuldade de autocontrole fala da dificuldade de ficar sob controle de regras, ok? Então, a gente precisa entender isso também, tá? Entender bem os relacionamentos interpessoais e os fatores aí do ambiente. E aí, lá no texto, gente, ele vai trazendo uma série de perguntas, como eu falei, que vocês podem utilizar, que a gente utiliza, né, no contexto clínico, para a gente acessar essas análises, para a gente trabalhar com o paciente essas análises, tá bom? As formas, né, de fazer perguntas que, claro, podem ser adaptadas para cada contexto, tá bom? Bom, gente, desse texto, o mais importante, a gente ter essa noção, né, que a gente falou aqui, né, no esclarecimento da situação problema. Quais são as perdas dessa mudança, né? Então, tem uma situação com um comportamento considerado problema. Se esse paciente muda esse comportamento, quais são as perdas que ele vai vir a ter, né? Quais são o processo de reforçamento, mas quais são as perdas também, tá? E aí, essas três descrições de comportamentos enquanto déficits, excessos e reservas, sempre lembrando que essa consideração tem que passar por uma avaliação cultural do comportamento do cliente, ou seja, em qual situação esse comportamento é considerado problema, por quem ele é considerado problema, né? Em qual situação esse comportamento ele é reforçado, por quem ele é reforçado, tá bom? Ok? E aí, só para finalizar aqui, eu coloquei as frasezinhas do Skinner, né? Na verdade, essa primeira frase aqui, essa aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ela é continuação dessa da imagem, que ele vai falar de autoconhecimento, dizer que o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo, porque uma pessoa, aí continua aqui, né? Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor disposição, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. É o que o Skinner vai falar no livro Mito da Liberdade, né? Ele vai dizer que ser livre é ter conhecimento sobre esse controle do nosso comportamento, né? Então, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, né? Eu vou lá, eu compro compulsivamente, impulsivamente. A partir do momento que eu consigo me conhecer, né, conhecer as contingências que estão controlando essa minha resposta de comprar compulsivamente, eu consigo criar estratégias de autocontrole, né? Então, eu vou na loja, mas eu não levo meu cartão de crédito. Eu levo só R$20, R$30 no bolso, né? Eu faço isso, tá, gente? Para ir na Americanas, por exemplo, eu não vou com mais de 20 ou 30 reais. Eu vou para comprar aquilo que eu preciso comprar. Porque se eu for com cartão de crédito na Americanas, eu vou comprar chocolate que eu não preciso, eu vou comprar um esmalte que eu não preciso, eu vou comprar um shampoo que eu não preciso, eu vou comprar um monte de trem que eu não preciso. E ainda para o meu filho, né? Brinquedinho, supererê. Então, como eu me tornei uma pessoa consciente de mim mesma em relação a isso, eu experimentei, né, eu descrevi para mim a contingência, as consequências negativas e positivas dessa minha resposta, hoje eu consigo prever e controlar. Então, eu vou lá, minha carteira fica no carro, e eu vou com dinheiro no bolso para comprar o shampoo, por exemplo.
E aí a última frase dele que vai dizer que cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo contido dentro da sua própria pele. Eu gosto muito dessa frase porque a gente sabe que a gente sofre às vezes, né? A gente da raiz do comportamento sofre muito com críticas e com ideias de que a gente não considera as questões individuais ou internas, né? A gente considera, sim, só que a gente considera que isso é controlado por questões externas, mas que existe, sim, essa parte do universo que é dentro da própria pele do indivíduo. E ser terapeuta o tempo todo ter curiosidade, né? Estamos motivados a querer conhecer essa pequena parte do universo que está contido aí dentro da pele desse paciente. A gente quer conhecer os pensamentos, a gente quer conhecer os sentimentos, né? A explicação do controle ou da manutenção, vamos dizer assim, desse pensamento, desse sentimento, pode ser outro, mas a gente entende, sim, aceita e acolhe o que existe dentro dessa pessoa, né? O que existe dentro da pele dessa pessoa. E a gente entende que ninguém mais experimenta ou conhece esse universo como essa pessoa conhece. É por isso que esse processo de autoconhecimento guiado pela gente é tão importante através das perguntas. Porque às vezes nem a própria pessoa passou por esse processo de aprendizado de tatear, de conhecer esse universo que está dentro da sua própria pele. Né? E aí esse universo dentro da própria pele controla, né, mantém o universo, a maneira como esse organismo se relaciona com o ambiente externo. Né? E é isso sim que a gente, enquanto terapeuta, tem curiosidade de conhecer. Aí essa curiosidade a gente vai, cada um de nós, explicar da sua forma, né? Fazer esse processo de autoconhecimento para entender o que me mantém enquanto terapeuta, o que me motiva a querer conhecer essa pequena parte aí do universo que está nesse paciente, nesse cliente, nessa pessoa que está comigo. Certo, gente? Tá todo mundo bem aí? Conversa comigo. Olha a hora. Gente, eu falo demais. Se vocês não sinalizarem para mim, eu vou falar demais. Vocês não estão entendendo. Vou ficar aqui até 9, 10 horas. 9 já são, né? Cristiane mandou mensagem que vai trabalhar. Ninguém fala nada, eu vou falando. Certo, Israel, certo, pessoal que tá aí. Gente, quero agradecer as participações de vocês aqui, tá? Quero reforçar com vocês que entrem lá no chat, no AVA, e respondam também o questionário. Quero dizer para vocês que estou à disposição, tá bom? Se precisar me ligar, eu não gosto de conversar por mensagem, professora. Se precisar me ligar também para conversar, para tirar uma dúvida, tá? Eu estou à disposição de vocês para a gente estabelecer aí da melhor maneira esses nossos momentos, tá bom? Tá todo mundo aí? O que aconteceu aqui, Elaine? Elaine levantou a mãozinha. De nada, gente, ó. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Fiquem bem, se cuidem, saiam de máscara, cuidem dos que estão próximos a vocês, cuidem da saúde emocional de vocês, cuidem da saúde emocional também dos que estão perto de vocês. Se precisar pensar junto aí em estratégias, conversa comigo. Tem algumas pessoas, alguns alunos mais antigos ou de outros grupos que estão entrando em contato comigo. Professora, me ajuda. Meu pai e minha mãe não aguentam mais ficar em casa e tal. A gente pensa junto, eu também, isso também é novo para mim, né? Também está exigindo uma variabilidade comportamental minha. Algumas coisas estão sendo reforçadas, outras não, e a gente vai se adaptando, né, a essa situação.
aí é importante a gente usar nesse momento regras, né? Tentar aplicar a instrução, tentar aplicar aquilo que está dando certo para o outro, para a gente. Pode ser que não dê. E aí você toca a bola e tenta outras coisas, mas talvez em algum momento dê certo. Então a gente está aí para isso, para se fortalecer também, para se cuidar juntos, tá bom? Beijos. Até o fim do dia, né? Dependendo da internet. O questionário de hoje está no AVA. Será que eu não desbloqueei? Vou lá ver agora isso, tá, Israel? Vou lá ver, porque às vezes eu esqueço de botar lá para aparecer para vocês. Vou lá agora. E até o fim do dia tá lá no AVA também o link dessa aula no YouTube, tá bom? Beijos enormes. Não esquece de passar no chat para liberar a presença de vocês. Tchauzinho, gente. Vou fechar, tá? Ai, 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 eu em um lugar errado, gente. Cadê? Beijo.